Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, Patrick. Bom dia, Marcelo Marujo. Bom dia, Fred. Bom dia, Patrick. Bom dia. Bom dia, Fred, a todos. Bom dia. Bom, vamos começar nossa reunião. Murilo, prazer em revê-lo. Bom dia, Fred. Bom dia a todos aí. Estamos aí juntos. Bom dia. Rodrigo. E Murilo. E Fred, bom Então, dia. gente, iniciando as atividades da nossa Câmara Setorial, hoje é a reunião onde a gente começa a discutir os temas que nós podemos trabalhar durante esse ano. É uma reunião importante onde a gente pega o que foi sugerido durante a reunião geral, pega o que foi sugerido durante a reunião geral e começa a pensar em como trabalhar isso a partir da próxima reunião. Então, nós preparamos aqui, o pessoal, a equipe do fórum, preparou uma rápida apresentação, onde a gente faz uma olhadinha no que a gente tratou ano passado e o que temos de sugestão. Bom dia, Aline, tudo bem? Ok. Então, vou pedir para a minha equipe colocar a apresentação no ar. Alô, equipe. Ok. Vou pedir também para que as pessoas que estejam participando da reunião, é bem interessante que a gente deixe aberto o vídeo, até para a gente dar certo calor humano na reunião, né? Com exceção da minha equipe, os outros, a gente abre o vídeo para a gente poder ver o rosto das pessoas. E também pedindo, aproveitando aqui que a Cristiane entrou. Cristiane, bom dia. Você pode colocar ao lado do seu nome a instituição que você representa, por favor? Posso Né? sim. Obrigado. Isso facilita. Marcelo, também, se você puder, a gente se conhece, mas tem gente que não, às vezes não conhece, e vale a pena, né, a gente colocar o nome da instituição. Como nós somos, na verdade, a instituição que representamos nesse momento, então é bom fazer parte. Estou aguardando a equipe colocar a apresentação no ar. Algum probleminha? Eu vou pedir só para vocês aguardarem um pouco, e está tendo um probleminha técnico aqui, mas enquanto isso a gente vai conversando. Nem todos estavam na reunião geral, não, nem todos, né? Mas vocês tiveram a oportunidade de ver. Foram colocados. Ô, Valéria, seja bem-vinda. Obrigada. Eu Valéria, já estava aqui, estava com a tela fechada, mas eu estou aqui desde o início. Já tinha dado um bom dia. é, quem não veio teve a oportunidade de olhar no YouTube? Não? A gente mandou o link do YouTube, tá? Para vocês terem uma olhadinha. É bem interessante porque
tem as colocações, os desdobramentos de todos os trabalhos que foram feitos no fórum. Está bem interessante, né? Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo com a equipe, o que é que está rolando. Vamos lá. Apresentação. Então, vamos lá falando a nossa apresentação rapidinho, né? Primeira reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável. Pode passar. Muito bem. No ano passado, nós tivemos 4 reuniões, um painel online de cidades resilientes, um excelente painel, por sinal, né? Um evento, né? Um evento com o Edson Freitas a respeito da reciclagem, e tivemos um evento do Fórum no final do ano, que não foi especificamente da Câmara Setorial, mas sim de todas, que foi o evento do G20, onde apresentamos um documento para a cúpula com todas as sugestões que foram trabalhadas lá no nosso encontro, né? Bom, quais foram os principais temas debatidos no ano passado? Os entraves que prejudicam a reciclagem do Estado do Rio de Janeiro, as cidades resilientes em foco, que foi, inclusive, o painel online, excelente, e tivemos ainda temas sugeridos como racismo ambiental, tipos de resiliência, justiça climática, economia circular e gestão territorial. Na reunião geral, vamos subir aí um pouquinho. Na reunião geral, nós tivemos as seguintes sugestões. A nossa querida Aline, né, do Cefet, ela trouxe para que o fórum possa levar algumas contribuições de discussões que foram realizadas nos últimos anos para a COP30. Lembrando que a COP30 acontecerá em Belém, no Pará, em novembro de 2025. A CEMUV, ela sugeriu o tema eletromobilidade, reuso do óleo de cozinha para a produção do biodiesel e o ESG, né? A OAB sugeriu realizações de reuniões e fóruns na capital e nas subseções da OAB Rio de Janeiro, para fomentar políticas educacionais e de execução de programas de desenvolvimento sustentável, utilizando a OAB como elo mediador entre a iniciativa privada, órgãos públicos e a sociedade civil. Eu entendo que a OAB esteja sugerindo alguns eventos, né? Debate sobre desenvolvimento turístico sustentável, implementado por meio de debates e estudos técnicos, integrando os diversos ramos das atividades turísticas, com desenvolvimento sustentável ambiental, urbanístico e econômico-social. E que potenciais turísticos e áreas de proteção tenham tratamentos equacionados como fomento ao desenvolvimento socioeconômico e cultural das diversas regiões turísticas do Estado. SICIRG, implementação de políticas de economia circular, desenvolver estratégias para minimizar resíduos e maximizar a reutilização de materiais, alinhando-se às ODS. É importante aproximar e coordenar diferentes indústrias dos polos industriais do Estado do Rio de Janeiro para uma eficiente simbiose industrial. Ok? Essas foram as sugestões e nós estamos aí com o calendário. Oi? Tirou? O calendário das nossas reuniões desse semestre. As nossas reuniões em abril será no dia 10/4, ok? Pode passar. Em maio, 15/5, ok? E em junho, no dia 12/6, sempre às 10h30 da manhã. Espero que esse horário seja bom para todos, né? E quem quiser ver um balanço geral do fórum, é só entrar no QR Code e você vai ter acesso ao balanço de 2024, né, da nossa Câmara Setorial e de todo o fórum. Ok? Muito obrigado, gente. Equipe, pode retirar, por favor. E com essas sugestões,
eu vou abrir a nossa discussão para a gente começar a pensar o que vai fazer esse ano. Lembrando, né, que nós devemos aproveitar ao máximo o que a LERJ pode, o que o Fórum pode oferecer, né? Ou seja, auxílio ao Poder Legislativo, sugestões ao Poder Legislativo, né? Ok. Então, vou abrir a palavra. Quem quiser, só levantar a mãozinha e a gente começa as discussões dos nossos temas para esse ano. Temas de importância, se for algum painel, alguma coisa a ser discutida. Vamos ver. Vamos lá, está aberta a palavra. Acho que ninguém quer falar, Murilo. Todo mundo quietinho. O Fred, eu acho que deveria começar pelas proposições que foram colocadas na reunião, no fórum inicial. Talvez fosse o caminho mais adequado, né? As sugestões da reunião geral? Sim, né? Eu acho que a Aline está aí, ela não propôs uma sugestão. A primeira é a sugestão da nossa amiga Aline Trigo, a gente levar alguma contribuição para a COP30, né? Então, se ela quiser conversar sobre isso um pouquinho, fique à vontade, Aline. Sim, bom dia a todos. Até para fazer aqui uma lembrança, né? Essa foi uma sugestão minha durante o evento dessa semana, né? Gente, passa tão rápido, olha quanta coisa aconteceu. Dessa semana. E eu deixei bem claro também, apesar de falarmos sobre COP30, mudanças climáticas, sustentabilidade, que está alinhado ao nome da própria Câmara Setorial, eu também deixei bem claro que outras câmaras setoriais pudessem também participar, né? Ou seja, falar em sustentabilidade não é especificamente falar apenas do que aqui é apresentado, discutido. Na própria apresentação do Fred, a gente viu a questão de turismo, e hoje, quando se fala em ODS, os próprios ODS, eles relacionam a cada uma das câmaras setoriais. Se vocês observarem, fala-se em educação, o próprio ODS 4, que é educação de qualidade, ele fala do ensino profissional, a questão das políticas públicas, você tem ODS que falam, mais de um até, que falam sobre ODS. Então, a minha proposta seria até algum tipo de reuniões setoriais entre as câmaras temáticas, tratando aí sobre a sustentabilidade no Rio de Janeiro. Então, imagine aí que a nossa Câmara, a Câmara de Políticas Públicas, Transporte, outros mais, trouxesse aí determinados problemas, início de soluções, estratégias, e que mais adiante fizéssemos uma reunião maior para unir essas propostas. Lembro também que, quando eu comentei, a tia Ju falou que tem uma associação do Legislativo que já está alinhavando alguma coisa. Eu até fiquei curiosa, agora eu esqueci o nome, tá? E eu até acessei, mas não vi, não consegui, acessei a página, mas não consegui ver nada assim mais claro acerca da questão das mudanças climáticas. Então, é claro que durante o período a gente vai tratando de vários temas que têm tudo a ver com a questão aí da sustentabilidade, direta ou indiretamente, sobre mudanças climáticas, tá? Então, eu acho que realmente durante o período que nós fizéssemos ou reuniões extraordinárias ou as próprias ordinárias, aquelas que tivessem relação com a questão que pudesse contribuir para a COP30, que nós pudéssemos aí levar. Então,
eu acho que o tema ele demandaria algo maior, maior e mais extenso dentro do Fórum da Alerj. É a minha visão. Ok, Aline, seria uma integração, inclusive, entre as câmaras setoriais também, né? Acredito eu, porque, por Perfeito. exemplo, no agronegócio, na primeira reunião, já foi falado das questões de licenciamento ambiental, né? Isso seria bem interessante, inclusive, a gente lá no agronegócio está querendo fazer talvez um painel a respeito, com o pessoal do INEA, a respeito de licenciamento ambiental, porque dependendo, né, o Murilo estava presente, né, dependendo, às vezes, obviamente que ninguém é contra a questão ambiental, mas às vezes tem que estar uns ajustes para que a coisa aconteça, né? Bom, então é bem interessante essa sua ideia. A gente pode pensar em reuniões, já acredito até em reuniões extras mesmo, né? Porque aí cada reunião, cada câmara trabalha seu assunto e a gente faz umas integradas, né? Valéria. Bom, mais uma vez aí, bom dia a todos e todas. A Aline falou comigo, falou rapidamente comigo sobre essa questão da COP30, o que eu concordo, mas eu queria levantar aqui já dois pontos que eu venho já conversando com vários outros segmentos das nossas redes de debate, que é pensar o seguinte: é super importante que a gente esteja, né? Mas a gente já precisa criar um canal, porque pelo que eu estou acompanhando, Belém está lotado já. Belém já está quase que esgotado. A gente vai ficar lá no, no barquinho do Carimbó, né? E outro detalhe é arrumar também a agenda, porque eu me lembro que agora no G20, né, foram vários espaços, várias agendas, mas a gente precisa garantir que dentro daquilo que a gente, e eu acho que é articular com várias câmaras mesmo, porque a questão é muito mais ampla, né, mas que a gente tenha um espaço assegurado. Que se a gente faz um esforço, sobretudo de estar em Belém, arrumando um jeito, no barquinho do Carimbó, na casa de amigo, na universidade, sei lá onde, né? Mas que a gente não demarque esse território lá, vai ser complicado. Então, a minha pergunta, Fred, será que já tem alguma alinhavo, mesmo que seja mínimo, para que a gente tenha um espaço lá em Belém, na tenda social, no Mundial, enfim, tem vários espaços que eu sei que precisam ser assegurados na COP, mas para que a gente realmente, né, discuta, crie condições, mas que chegue lá a gente tenha um espacinho, um eco, né? Que também, se a gente faz todo esse esforço e chega na hora a gente não consegue materializar, é complicado. É pergunta mesmo. Já tem algum alinhavo? Eu ainda não tenho conhecimento. Teria Porque é que, para ontem, né? eu vou ter Novembro que está daqui a procurar, pouco, né? É eu vou por ter que isso. procurar. Quando eu falo procurar, quando eu falo temos que procurar, a equipe já está começando a se, Sim, a se a se, movimentar, né? a se movimentar ali. Então, eu prometo já trazer uma resposta em breve, tá? Não, beleza, eu topo, estou dentro, tenho discutido também com outros segmentos, mas para isso a gente tem que estar assegurado de várias outras coisitas, inclusive o espaço lá, senão a gente dança. Era Ok. essa a minha contribuição. Patrick, Bom, Fred, bom dia a todas, todos. Só para, nessa fala da Aline, indicar que na UERJ a gente vem fazendo reuniões internas sobre todos os representantes das câmaras setoriais, e uma demanda que foi discutida na última reunião foi exatamente essa, de integração, né? Acho que todos nós entendemos que o nosso fórum em particular de desenvolvimento sustentável ele é transversal a praticamente todos, se não todas as outras câmaras setoriais. Então, eu já viria também com essa proposta, endossando a Aline, essa proposta da Aline, da gente começar a interagir mais, né? A própria Câmara do Agronegócio, Murilo presente aqui da Embrapa, não só a parte de cumprimento legal de licenciamento, que é super importante, mas também, por que não, fomentar o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis, né? Integração em LPF, ou seja, discussões que fazem parte, né, do nosso fórum, mas também de outros. Discutiu muito
no Fórum também de Infraestrutura, da ligação do tronco de ligação ferroviária entre portos. Então, ou seja, são temas que a gente tem que estar dentro, né? A energia, de como é que vai se discutir um fórum de energia sem ter o desenvolvimento sustentável participando. Então, acho que é oportuno a gente começar o ano já pensando, seja nesse formato, Fred, de outras reuniões, né? De repente, cada um aqui pode se identificar com uma temática específica de outro fórum, não sei, a gente planejar essa integração. E não sei se também seria o momento da gente pensar numa agenda própria, uma agenda mais de médio prazo do fórum, né? Pensar, por exemplo, um roadmap, uma estratégia de temas norteados, como a Aline sempre vem trazendo também com as ODS, com a Agenda 2030, e a gente pensar investir tempo para pensar não só nesse ano, mas de repente no ano que vem. Claro que não engessado ao ponto de não ter um tema mais relevante em determinado momento, como o ano passado. A gente foi muito sensibilizado com Porto Alegre, com tudo que aconteceu. Justamente a gente trouxe essa discussão aqui para o Rio de Janeiro, né? Não engessado ao ponto da gente não conseguir trazer novos debates, mas a gente pensar mais a médio prazo. Essa seria uma proposta. Investir um tempo nesse início de ano numa agenda a médio prazo. Ok. Essa proposta das reuniões integradas a gente tem que estudar direitinho, né? Como fazer essas reuniões, como fazer essa integração, né? Mas eu acho que, como diria, dá caldo, né? É um bom caldo nisso aí, né? Eu acredito E que sim. realmente é bem interessante, né? Mais alguém? Aline, não estamos te ouvindo. Opa, voltei. Deixa eu colocar uma coisa em cima do que o Patrick lhe falou, e eu aqui lembrei, até com relação às reuniões integradas, né? Você é uma pessoa que está em todas as câmaras setoriais, e também uma preocupação que a Valéria colocou, ou seja, representando o Cefet, o Cefet faz parte da rede federal. E na área da educação, eu fico angustiada. As coisas às vezes demoram a acontecer, até da representação das instituições de ensino na COP. E, assim, a minha visão de fora é que as coisas estão muito lentas. E a gente sabe que a partir do meio do ano vai ser as coisas, às vezes até de forma meio abarroada. E aí, Fred, eu ia comentar o seguinte: conversa com a tia Ju e de você tentar saber como é que está por parte dessa associação. Como é que eles pretendem, e aí até aproveitando o que a Valéria falou, será que essa associação ela tem um espaço na COP30 aonde tem a possibilidade, seja do legislativo falar, de ter essa representação de fóruns, até de outros estados do Rio de Janeiro, então até de começar a ver como é que eles, né, eu esqueci o nome dessa associação, a Tia Ju, perdão, a Tia Ju eu sei que falou Unali. isso. Oi? Unali. Unali, Unali. Então, até Unali. ver como é que eles estão se organizando Sim. junto à COP30, de forma que isso possa te dar mais ou menos uma ideia até de como você vai trabalhar com a gente. Essa integração, vamos supor, olha, a gente vai estar presente. Imagine que eles tenham falado, só pode ter um representante de cada câmara setorial. Então, vamos supor que nesse sentido a gente tem aqui, ou vai ser só o Fred, mas o Fred tem que ter uma ideia de que aconteceu em cada uma das câmaras setoriais, e alguém vai ter que assessorar o Fred nisso. Então, eu estou aqui Não, cogitando, tá? Mas minha sugestão é ver o que eles estão fazendo. a representação do legislativo com certeza vai acontecer através da Unali. A tia Ju é a presidente atual da Unali, né? E ela teve na reunião geral, então, da COP30. Né? Então, ela deve trazer alguma informação, né? Mas eu vou começar a sondar isso, vou pesquisar e ver o que é que ela traz, quais são as informações que vêm de lá, tá bom? Até para que a gente possa se organizar, Sim. porque eu acho que também não adianta a gente, vamos fazer reuniões. Agora, Eu acho que todas as ideias aqui são eu entendo, ótimas.
eu entendo, Aline, que a ideia das reuniões integradas vão além da COP30. Na verdade, vem pela É, emergência dos assuntos, né? Pela sim, convergência de alguns assuntos, né? E a importância desses assuntos. Então, como é que eu posso dizer? Independente da COP30, eu acho que essa ideia de reuniões, né, integradas são bem interessantes. Nem que seja um evento de integração das câmaras setoriais, um evento semestral, sei lá, vamos um dia fazer uma outra reunião geral onde se tenha essa oportunidade de debater com as outras câmaras setoriais e ver quais são as divergências ou convergências que nós temos ali nos assuntos. Eu acho bem importante isso. Talvez até a ideia seja interessante fazer uma. No ano passado, nós tivemos 2 reuniões gerais, né? Nós tivemos no início do ano, tivemos no meio do ano. Talvez a gente possa modelar uma reunião geral no meio do ano, onde a gente discuta os vários temas integrados, né, com todas as câmaras setoriais. Talvez seja bem interessante isso. Isso independente da COP30, ao meu ver. Na COP30, a gente leva, inclusive, ao que a gente produzir nessas integrações. Eu acho bem interessante. Né? Ok, mais alguém? Bem, Fred, Marcelo Marujo, ICT Sustentável Global. Estão me ouvindo? Então, Eu- Bem, é muito interessante, eu já vim falando há anos, né? Até antes, sobre a importância da integração, sobre a importância da sustentabilidade. Pois a sustentabilidade, a inovação, é uma condição sine qua non institucionalizada globalmente, né? Isso daí é inquestionável. Então, essa Câmara, especialmente, né, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de uma questão não de necessidade, mas de sobrevivência ao ser humano, às organizações, à administração pública, ao planeta de modo geral, ela transcende, ela integra, de alguma forma, né, todas as demais câmaras. Né? O que a gente está discutindo enquanto Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico no Rio de Janeiro necessariamente carece de ser sustentável, ok? Então, essa ideia de integração é fundamental, né? Se a gente for fazer uma análise, né, em 2017, a Unesco lança a importância da ciência da sustentabilidade. E agora, dia 20, recentemente, alguns meses, né, a ONU, através da sua agência, a Unesco, lançou, dia 25 de novembro de 2024, a década internacional da ciência para o desenvolvimento sustentável. Poucos sabem disso, né? Então, quer dizer, 2024, 2033 é a década internacional da ciência para o desenvolvimento sustentável. Então, o que eu estou dizendo com isso? Essa visão sistêmica, orgânica, dinamizadora, né? Primeiro, a gente tem que entender que sustentabilidade nós estamos falando, né? Porque ela está necessariamente presente em todas as câmaras, nas ações do fórum, de modo geral. Então, é isso que os colegas estão falando, né, de outra forma. Então, essa integração, né, essa condição estratégica de ser das propostas cada vez mais serem sustentáveis para manterem essa necessária inovação, isso é fundamental. Ok? Não quer dizer que essa Câmara é a mais importante, não tem questão de excludência, não. É um sistema. Né? A mesma coisa, você trabalhar o ODS XYZ. Não, o ODS é um sistema. O ODS tem que ser trabalhado enquanto um sistema orgânico, interdependente, né? Dinamizador. Então, são essas condições que a gente tem que refletir, talvez, né? Se aí eu trago essa proposta, né? Para falar que sustentabilidade, que desenvolvimento sustentável nós estamos tratando. E que automaticamente ou possivelmente as outras câmaras devam entender, até para a gente subsidiar e ter um diálogo mais pertinente, um diálogo que é mais efetivo. Porque a gente fala muito, a gente tem muitas propostas, né? E eu costumo dizer, a gente tem uma série de proposições
extremamente importantes, mas pouco execuíveis e muito menos capazes de serem efetivadas em prol da administração pública, que é o nosso, vamos dizer, o nosso core business nesse fórum, né? A gente precisa subsidiar o legislativo, quer dizer, a gente tá buscando o quê? Um Estado do Rio mais pertinente, mais preponderante, mais protagonista, que sempre foi, e aí ele vai perdendo. Então, essa questão ela precisa ser repensada assim, estrategicamente, enquanto, na minha concepção, né, enquanto fórum, né, sustentabilidade nós estamos falando, né? Então, essas propostas são pertinentes, sim, né? E aí avaliar essa condição, né, dessa sistemática enquanto fórum e perpassar, né, essa condição de sustentabilidade, né, a partir das políticas de estratégia do fórum, de modo geral, eu considero uma condição fundamental, né? Até para ver, né, que desenvolvimento sustentável nós estamos falando, o que é isso, como é isso se limita a quê? Quer dizer, isso não tem limitação nenhuma, muito pelo contrário, isso é extremamente prospectivo. Então, eu acho que esse é um desafio, essa é uma necessidade, né? Eu já venho falando há muito tempo isso, então corroboro aí as palavras dos colegas, e a importância, né, da gente discutir e trazer a baila justamente essa questão, né, como uma questão que precisa, sim, né, estar junto, né, ser uma necessária aliada às outras câmaras. Ok? Ok, obrigado, Marcelo. Valéria, eu vou te dar a palavra, mas eu fui informado aqui. A gente tem uma regra no fórum, que é uma regra que não é, veja só, não é uma coisa à toa, é porque cada representante, cada pessoa que está dentro da Câmara Setorial representa uma instituição. Isso significa que a fala de cada uma dessas pessoas é a fala da instituição, e a instituição deu o aval para que ela possa falar. Então, a gente não pode representar um suplente, não pode representar uma titular, tá, Valéria? Eu vou te dar a palavra, mas eu vou te falar assim: a gente não pode, você, na verdade, não poderia, desculpa, não poderia participar da reunião. Eu estou falando isso para todos, porque às vezes pode cair assim, a gente pode pensar, hoje eu vou pedir para alguém me representar. Se ela não está habilitada pela instituição para que isso aconteça, se eu não recebi um e-mail informando que essa pessoa estará representando a instituição, eu não posso, na verdade, dar a voz dela não pode ser contada aqui como oficial. Você me perdoe, tá, Valéria? Eu vou te dar a palavra, é óbvio que eu não vou te fazer, não vou quebrar isso com você, mas eu quero que você entenda que a gente tem que seguir essa regra, até por uma questão de segurança. Hoje em dia é um problema muito sério essa questão da representatividade, principalmente online, tá? Mas tudo bem, Valéria, dessa vez, mas eu vou pedir que logo depois que você fale, que você converse com as pessoas, eu vou ter que, infelizmente, né, você não pode participar da reunião, tá bom? Me perdoe. Valéria. Bom dia. Eu queria fazer uma colocação, né, com relação a essa questão da participação. Ano passado eu até participei de reunião do fórum também, por conta de demanda justamente dos representantes que são os nomes do Conselho Regional de Biologia, e foi autorizada a participação nesse formato, como eu estou hoje. Aí eu não sei qual é a dinâmica de cima de uma Câmara setorial para outra. Mas a Márcia me passou o link e solicitou que eu preenchesse o formulário para confirmação de participação em reunião. Então, pelo menos o formulário foi preenchido para fazer o recebimento do link da Não, reunião do. Com relação depois eu vou aos conversar com a temas. Márcia a respeito disso. Uhum. Com relação aos temas, a gente fez. Ela é a coordenadora da nossa comissão de meio ambiente dentro do conselho. Tá, E a ok. gente fez uma discussão sobre as câmaras como um todo, né? As câmaras setoriais.
e passou justamente por esse entendimento que foi colocado agora, que a gente viu que para a gente discutir agronegócio, para a gente discutir a questão de infraestrutura e logística, turismo, necessariamente a gente tem que estar alinhado com a discussão de desenvolvimento sustentável. Então, assim, eu entendo que é uma câmara técnica que é importante ter separada, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um programa de educação ambiental, que geralmente ele vai dar diretrizes que vai influenciar em todas as outras políticas. Então, o que a gente discute precisa repercutir dentro das outras câmaras setoriais. Sim, perfeito. A questão ambiental é uma questão transversal, né? Sempre foi. Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar as questões ambientais, lá nos anos 80, 90, há muito tempo, né? Uma das coisas que, quando eu era professor de química ainda, uma das coisas que a gente usava era exatamente essa transversalidade do tema, né? Onde a gente poderia abordar vários campos de saber e tem que ser assim, né? O problema ambiental é um problema complexo, complexo não no sentido de dificuldade, mas porque você pode observar por várias óticas, por várias visões, né? Mas a gente vai tentar pensar nisso mesmo, a ideia é boa. A gente só tem que organizar a questão estrutural, né? Porque a gente tem uma estrutura de reunião e a gente tem que organizar, talvez pensar no tema. Eu vou pensar junto com a equipe e a gente vai conversando sobre isso. Agora, eu achei excelente a ideia. Pode ser essa questão da reunião geral, né? A questão da reunião geral no meio do ano, onde a gente pega um apanhado de tudo que foi discutido nas câmaras setoriais. Pode ter uma representação nas outras câmaras da Câmara do Meio Ambiente, né? Da Câmara Setorial de Meio Ambiente, também pode. A gente pode ficar antenado com o que vai ser discutido em determinada Câmara Setorial numa determinada reunião. E, por exemplo, o Murilo. O Murilo ele está aqui e também está na de agronegócio, então ele já seria uma pessoa da Câmara Setorial Ambiental dentro da Câmara Setorial de Agronegócio. A voz dele já é ouvida, né, tanto pelo agronegócio como também pela questão ambiental, né? Isso pode ser organizado também dessa maneira, né? A gente vai pensar nisso. Mais alguém? Valéria? E um ponto específico que a gente destacou é a gente pensar na biotecnologia como um ponto de inflexão para a gente discutir o desenvolvimento sustentável no estado do Rio de Janeiro, inclusive no aspecto do agronegócio, porque no final do ano passado, eu dei uma palestra num evento na UFJ sobre a biotecnologia aplicada à agricultura. E foi uma coisa muito impactante para mim ver como tem sido produzido muito conteúdo com isso. Os programas de pós-graduação conversam muito com a Embrapa, né? E fazem desenvolvimentos, inclusive hoje, de produtos para o mercado, não só pesquisa para produzir resultados que vão sair em artigos, mas hoje os estudantes têm entrado nos cursos pensando, mesmo na pós-graduação, vindo das ciências biológicas ou mesmo da área de agronomia, pensando em ter um produto no mercado. Então, eles não querem só fazer pesquisa. E é muito importante a gente acompanhar isso, qual é não só a demanda do mercado, mas qual é o anseio que a pessoa que está nessa área tem. Senão, muitas vezes, a gente perde mentes brilhantes que poderiam estar trabalhando nessa área e desenvolvendo o Rio como um polo biotecnológico e principalmente nessa área de bioinsumos, que vai ser o futuro para o desenvolvimento de uma agricultura muito sustentável. Ok. Valéria, congelou? Acho que você. Ah, tá. Ok. Murilo? Eu queria só reforçar o que o Marcelo colocou, a fala dele, sobre sustentabilidade. Eu acho, né, que a maioria das pessoas, quando fala em sustentabilidade, foca na ambiental. Então, na verdade, a gente fala e tal, mas como foi colocado na Câmara de Agronegócio, a outorga da água, né, o uso da água, né, mudança climática. Então, talvez a gente tenha que realmente debruçar um pouco sobre o termo sustentabilidade para mostrar os vários prismas, né? Se tem só
ou vamos pensar só na sustentabilidade ambiental? Esse um aspecto que eu queria comentar. E o outro foi na fala agora da Valéria, que, né, a Embrapa, não a minha unidade, mas em conjunto, está trabalhando muito com bioinsumos. Existe um portfólio que chama um elenco é um programa com elenco de projetos, né, a serem desenvolvidos, e alguns já existentes, sobre bioinsumos. E isso aí está em evidência, mas só para colaborar. Obrigado. Obrigado, Murilo. Patrick. Não, só para complementar, até a minha fala de antes, eu acho que a gente tem que nortear as discussões. Ok, pela ODS também me veio aqui à mente o PEDES também, né? A gente está com o PEDES 2024 a 31, que a CEPLAG, né, administra o quanto que a gente pode ser aderente às estratégias do PAD, do Plano de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Não só a gente da desenvolvimento sustentável, mas os outros fóruns também, de repente, colocar ali como um norteador tudo que está sendo discutido para o Estado do Rio de Janeiro em termos de desenvolvimento territorial, ambiental e econômico. Bom, é Ok, isso. Patrick. Muito bem, a gente tem uma ideia geral, então, dessa questão da integração, dessa questão da maior integração da Câmara Setorial de Sustentabilidade com as outras câmaras, mas a gente não tem um tema específico da Câmara que precise ser tratado com um certo foco, alguma necessidade específica para que a gente possa. Porque, veja bem, o que é que eu estou querendo dizer? É óbvio que essa integração é fundamental, né? Ela é interessantíssima, eu acho que ela vai ser muito produtiva, né? Mas a gente também tem que achar assim um foco, alguma coisa que a gente possa discutir que seja interessante dentro da Câmara Setorial de Sustentabilidade, além da nossa participação, da participação integrada, né? Alguma coisa, por exemplo, a CEMOB trouxe a questão da mobilidade, tem o reuso do óleo de cozinha, ou seja, tem alguns outros temas que podem ser abordados. Ou vocês acham que a gente tem apenas que centralizar nessa questão da integração? Para Fred, para contribuir à reflexão, e aí também é só apenas uma proposição, né? O que a gente precisa, na verdade, quando a gente fala dessa integração, a gente precisa, talvez, né, apresentar estratégias para o empreendimento de uma cultura sustentável, de uma cultura, né, tanto a administração pública, privada, do terceiro setor, uma cultura sustentável inovadora. É isso aí que faz a diferença, né? Porque quando a gente vai ver o que sustentabilidade nós estamos falando, que não é apenas ambiental, social, econômica, ela também é política e cultural, necessárias simultaneamente para que tenhamos um empreendimento de fato sustentável. Então, talvez fica aí uma proposta, talvez um desafio, né, de empreendermos, né, ações, atividades, né, para disseminar, né, essa cultura sustentável, talvez a administração pública, né, de modo geral. Então, essa é uma proposta para ver que sustentabilidade nós estamos falando, ok? E aí, eu, particularmente, eu defendo que a verdadeira sustentabilidade é a sustentabilidade humana. A sustentabilidade está no ser. O ser humano que precisa ser sustentável. A sua capacidade de ser, estar e vivenciar o mundo para tudo e para todos é que vai o tornar sustentável. Então, quer dizer, a partir daí, da sua capacidade de pensar, que ele vai agir sustentavelmente. Então, talvez, né, trazer a reflexão, né, das câmaras, a importância que sustentabilidade nós estamos falando, o que deve, de fato, né, direcionar essas propostas enquanto fórum, né? A proposta do fórum, na minha concepção, elas precisam ir nessa direção, né? A gente hoje não tem política institucionalizada no mundo que não esteja orientado por essa questão da sustentabilidade e inovação. Então, essa, para mim, é uma questão importantíssima. E aí, talvez, desenvolver, né, contribuir para o desenvolvimento dessa cultura
sustentável, eu acredito que seja um passo importante, né? Mas aí fica aí a reflexão, ok? Ok, obrigado. Patrick? Eu tive uma ideia aqui, né? Você falou que o Murilo faz parte também da Câmara de Agronegócio. De repente, a gente começar com um tema que já faça essa ponte, o Murilo já começa a fazer essa ponte, né, para uma primeira aproximação. Então, a gente está falando aqui de bioinsumos, a gente pode falar sobre sistemas regenerativos, sistemas agrícolas regenerativos, recuperação de pastagem degradada, que também é o grande foco hoje a nível nacional, o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens. Não sei, fazer já uma ponte onde a gente faça essa interlocução entre sustentabilidade, o agronegócio, e quem sabe seja frutífero para depois fazer as outras pontes com outras câmaras setoriais. Murilo, o que você pensa sobre isso? Falar sobre sistemas integrados de produção agropecuária, ILP, ILPF, como isso vem sendo desenvolvido ali na região do Médio Paraíba, do Vale do Paraíba. Acho que pode ser uma primeira aproximação. Que você sugere que a nossa próxima reunião seja o Murilo, a pessoa a falar sobre esses projetos? A gente pode até trazer. Eu tenho muito contato também, Murilo, com o pessoal da Embrapa Solos. Eu faço projeto com eles, com a Margareth Simões, com o Rodrigo, com o Lumbreiras, né? Então, assim, eu acho que pode ser um tema que é bem relevante para o nosso eixo e que já faça essa aproximação, já que a gente está evidenciando essa necessidade de interlocução com as outras câmaras. Por que não começar daí, já que o Murilo faz parte das duas? A proposta seria essa. A gente poderia, inclusive, fazer o convite para a Câmara Setorial de Agronegócio, para quem quiser participar, já poderia ser até uma forma de já que eles estão interessados em fazer um painel sobre licenciamento ambiental, já poderia até ser um primeiro passo para isso tudo, né? O que você fala? Desculpa, Murilo. Só dar uma explicação. Valéria, eu vou deixar o Murilo responder, tá, Valéria? Depois eu te passo a palavra, tá? Não só para o Patrick, mas também para todos, que eu participo dessas câmaras há uns 2, 3 anos, até mais. O que acontece é o seguinte: antes eu participava como Embrapa, e eu trabalhava na Embrapa Solos, fiquei 2 anos lá. Então, todo mundo que você falou, eu conheço, a Margareth, o Lumbreiras é meu companheiro de almoço todos os dias, nós almoçamos juntos, então eles têm esse foco. Aí o que aconteceu? Eu estava removido para a Embrapa Solos, mas a minha unidade é a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que é em Guaratiba, entendeu? Então eu fui designado como representante da chefia geral, não só na área de agronegócio, mas na Câmara Setorial de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentáveis. Então, aqui, o meu papel é de fazer articulação. Eu observo, vejo as demandas, vejo as necessidades e, vamos dizer assim, eu acesso essas pessoas justamente para fazer esses convites e facilitar o andamento do tema, né? Mas muitas vezes já aconteceu isso. Nós propusemos, vamos falar sobre agricultura urbana, periurbana, que a gente tem várias coisas que podem melhorar. Eu estou junto na COP aí com o pessoal do MAPA para redução de perdas e desperdício de alimentos. Então, só que quando eu levo um assunto como esse que eu falei, agricultura urbana e periurbana, né, talvez para um pesquisador ou um expert muito maior do que eu nesse assunto, ele pode falar, para mim não dá, eu estou ocupado, não sei o quê. Aí o que eu passei a fazer? Representar a minha unidade que eu estou lotado atualmente. Então, atualmente, eu estou lotado na Embrapa Agroindústria de Alimentos. Trabalho com agregação de valor, redução de perdas e desperdício, tem essa parte de um pesquisador que trabalha com agricultura urbana e periurbana. Qual é o meu papel? Eu, havendo uma demanda, eu ia conversar com ele. Fulano, no caso aí, eu falei, não, olha, na Câmara Setorial estão querendo que você fale sobre isso e tal, você pode ser, quando que é, o tema é esse, você entendeu? Eu faço esse meio de campo, mas eu não posso dizer que, por exemplo, que o Lumbreira está disponível para a semana que vem falar no que ele está fazendo no Noroeste Fluminense, você entendeu? Eu posso conversar com ele, posso falar, posso sugerir a ele, e aí eu dar um retorno. Então, as coisas não são assim rápidas, né? Eu tenho que articular e tenho que conversar com ele. Meu papel é esse, entendeu? É mais para ficar claro, porque senão pode achar, não, vou ir com a Embrapa. Isso é de integração de lavoura, floresta e pecuária. É um tema que a gente tinha aqui na Embrapa Solos, né? O Renato, que é uma expertise que saiu da Embrapa
e está trabalhando numa empresa privada fazendo isso. Você entendeu? Então, se eu tiver que falar sobre esse tema, eu tenho que ir na Embrapa Solos, conversar com quem pode representar a unidade nesse tema. Pode ser que não é mais um expertise, é um outro que conhece um pouco. É mais para vocês entenderem como funciona e qual é o meu papel aqui no fórum, entendeu? Obrigado. Obrigado, Murilão. Valéria? Eu fiquei pensando também no que a Aline falou, como funcionária estadual também, eu fico pensando que na educação, somente na educação básica, a gente ainda está muito aquém dessa discussão, disso de fato atingir o público da educação. E também os projetos, de fato, terem uma repercussão maior sobre os alunos, no sentido de vislumbrar até um futuro profissional, seja com essa visão de como sujeito cidadão ou como profissão que ele vai adotar práticas sustentáveis. Então, acho que seria uma questão que a gente precisa ter um espaço maior para discutir isso, porque projeto surge, isso é feito, executado muito superficialmente e, no fim, não chega em lugar nenhum. Não atinge o objetivo do ponto de vista da sensibilização, não atinge do ponto de vista da formação nível técnico. A gente está vendo o ensino médio que está tratando de itinerários formativos, mas ainda é muito vago e na forma como o currículo está constituído, ele não vai diplomar o aluno com nada, com nenhum título. E eu acho que essa discussão de desenvolvimento sustentável, pensando em gerações futuras, tem que, de alguma maneira, a gente pensar em construção de política pública que, de fato, entre na escola. A gente tem escolas com boa infraestrutura, principalmente os CIEPs, fato do impacto do Valéria? Você concluiu, mas a gente não ouviu. Ficou. O som ficou. Você congelou agora. A gente não consegue ver, de fato, o impacto do discurso. Está conseguindo ver? Estamos. No final, eu falei, a gente não consegue ver o impacto do discurso, de algo que, por mais que a gente construa novas diretrizes, a gente já tem muitos encaminhamentos de ideias de política pública que poderiam dar certo. Mas a gente não vê esse impacto do discurso na prática. Entendendo. Principalmente no CT. Isso já é uma dificuldade, imagina na educação básica. Ok. Marcelo tinha levantado a mão, Murilo e Aline, só um instantinho. Ele tinha levantado a mão aqui antes. Eu tinha anotado aqui. Fale, Marcelo. Obrigado, Fred. Eu queria corroborar a palavra do Patrick, do Murilo, e agora da Valéria, que é justamente a Valéria que falou que eu ia propor, né? Você sabe que o nosso instituto ele está em todas as câmaras, a gente está tentando trabalhar e a gente vem refletindo muito sobre essa integração, né? Até porque as nossas propostas elas vão nessa direção que as nossas proposições elas precisam ser sustentáveis. E aí eu corroboro a importância, né, de trazer aí, indo ao encontro da minha possível proposição de empreender uma cultura sustentável no fórum, para que a gente comece a pensar, independente de Câmara, proposta mais sustentável, mais inovadora, trazer a Câmara de Educação, né, que essa é a verdadeira empreendedora da cultura em todos os seus níveis, e aí a gente não está falando apenas de educação formal, a gente está falando de educação informal, educação profissional, educação superior, da educação infantil ao ensino superior. Então, para empreender essa cultura também, né, e a gente está falando de política pública de fato. Então, acho que a Câmara de Educação é uma que poderia vir, né, também para esse bojo, para fazer já essa aproximação, né? Talvez que não seja desse primeiro momento integrado, mas uma aproximação de desenvolvimento sustentável, educação, desenvolvimento sustentável, agronegócio, desenvolvimento sustentável, tecnologia, etc. E tal. Acho que isso seria importante. Eu, particularmente, estou à disposição para isso também.
educação é o nosso negócio também, né, como acho que é da maioria, e, sobretudo, educação enquanto cultura sustentável. Então, acho que é interessante, eu poderia estar aí contribuindo mais efetivamente com essa aproximação com a educação especificamente. Obrigado, Obrigado. Marcelo. Só aproveitando, antes, só um pouquinho, Murilo, eu acho que a gente pode começar a pegar essa ideia de integração, na verdade, como surgiu uma demanda da Câmara Setorial de Agronegócio no licenciamento ambiental, eu acho que aí poderia ser um primeiro momento de integração, né? A gente integrar o painel deles com a questão, com o painel da Câmara Setorial de Sustentabilidade. Fazer um painel integrado com as duas câmaras. Seria bem interessante isso, cabe pensar. Murilo. Eu não sei se o Marcelo acha isso, mas me passou aqui agora que talvez você já tenha agora um objetivo que seria, vamos chamar assim, a conceituação de desenvolvimento sustentável e seus diferentes prismas, vamos chamar assim. Então, nós já temos ainda não tem essa visão holística, né? Talvez fosse um assunto para a Câmara Sustentável, não sei que o Marcelo pensa sobre isso, e ele fazer uma exposição de a conceituação de desenvolvimento sustentável, com suas diferentes perspectivas, né? E tentando fechar para que a gente possa justamente levar para as outras câmaras setoriais, né? Não sei, isso aí me passou pela cabeça aqui. Obrigado. Ok. Pode ser uma ideia também. A próxima reunião, deixar com o Marujo, ele faz essa apresentação. Obviamente que na questão da educação, a gente não pode esquecer que temos a linha aqui do Cefet, né? E aí pode ser um trabalho em conjunto. Temos o Patrick da UERJ, pode A ser o UERJ. Rodrigo da UERJ, pode ser um trabalho em conjunto aí de todos. A Valéria da PUC, olha só, né? O que não falta é a instituição ligada à educação. Pode ser um painel organizado pela ala educacional da Câmara Setorial de Sustentabilidade, né? Aline. Então, também quero lembrar que durante a reunião lá na Alerj, a professora da Veiga de Almeida é uma representante, aí eu estava com o nome dela aqui, Japiaçu. Ela lembrou Viviane Japiaçu. Oi? Você falou, mas não tinha áudio. Como é que é o nome dela? A Cristiane está falando o nome dela aqui. Ela vai escrever. Viviane. Japiaçu. Isso, Viviane. E a Viviane, ela falou sobre o desenvolvimento de várias iniciativas que existem nas instituições ligadas à economia circular, ligadas à sustentabilidade. Então, acho também uma oportunidade que a gente pode ter de uma reunião em conexão com a Câmara Setorial de Educação Profissional também. Acho que é uma boa. Então, um pouco daqui do que vocês falaram está muito ligado ao trabalho hoje que é feito de sustentabilidade dentro das instituições de ensino. Falo também da UERJ, porque eu também tenho contato direto com outros professores, com servidores da UERJ. Então, isso seria, vamos dizer, muito fácil, né, de se observar e de se alinhavar, mostrando aí a participação e a importância das instituições de ensino nessa formação da nossa geração futura. Perfeito, Aline. Podemos fazer o seguinte, então, né, devido à proximidade já da hora do almoço, podemos fazer o seguinte, a gente pode pensar na nossa próxima reunião como sendo esse painel ligando a questão da sustentabilidade e na educação, né? Com a educação. E a partir desse tema, a gente vai pensar nesse painel, nessa próxima reunião, como a gente vai fazer a integração com as outras câmaras setoriais. Afinal de contas, tudo começa na educação, então vamos começar pela educação.
né? Mas isso não vai, isso não tira a ideia da gente estar junto no painel de licenciamento ambiental do agronegócio. O Murilo percebe a importância desse painel lá na Câmara Setorial de Agronegócio, não é isso, Murilo? Eu acho que deveria ter a Câmara Setorial de Sustentabilidade deveria estar ali, presente, né? Mostrando, inclusive, essa questão da ideia da sustentabilidade. Veja bem, é um tema que eu diria assim, é um tema sensível, né? Licenciamento ambiental é um tema sensível e a gente precisa ter os dois lados refletindo sobre ele, né? Refletindo como isso deve acontecer. Então, seria também bem interessante a gente já começar a pensar na participação desse painel, junto com o pessoal do agronegócio, né? Ok? Pode ser assim? Então, essa próxima reunião eu deixo com o pessoal da educação. Vamos criar um grupinho paralelo aí para vocês organizarem. Não que a gente esteja excluindo todos os outros, ou a gente usa o próprio grupo da Câmara Setorial para não criar um paralelo, que aí todo mundo já olha, já opina, pode ser, acho que é até melhor, né? A gente deixa na mão de vocês começar essa organização, que aí quem quiser participar com ideias, sugestões, lembrando que a nossa próxima reunião será em abril, no dia 10. Ou seja, temos pouco tempo. Temos um pouco tempo para organizar isso. Mas conseguimos, né? A gente consegue sim. Ok? E eu já vou fazer na reunião da formação profissional, também já vou, com a permissão de vocês, eu já vou fazer o convite às pessoas da educação profissional para participar. Com certeza, Aline, por exemplo, o Heitor que vai querer estar presente, né? Com certeza. Então, vamos fazer isso, beleza? Pode ser assim? Então, próxima reunião marcada. Próxima reunião marcada já com o tema, né? A questão da sustentabilidade, do que é sustentável e a educação, né? E não vamos, eu vou me comunicar com vocês a respeito desse outro painel que está sendo realizado, que está sendo organizado pelo pessoal do agro, né? Do licenciamento ambiental. E vamos vendo no desdobrar das reuniões das outras câmaras setoriais, né? Como é que a gente faz essa integração com a Câmara de Energia, perfeito a sustentabilidade dentro da questão da energia, com a Câmara de Tecnologia, com a Câmara de Políticas Públicas, né? De turismo, com certeza, a gente vai ter muita integração, então a gente vai conversando a respeito disso. Deixa as reuniões irem acontecendo e eu vou levando a ideia, eu me incubo de levar a ideia dessa integração maior com a Câmara Setorial de Sustentabilidade. Perfeito? Pode ser? Tudo bem? Mais alguém, alguma fala a mais? No, Fred, é que você abordou muito bem toda a parte de turismo rural, indicação geográfica de produto, tudo isso está nesse contexto. Sim, Então, eu acho tá. realmente que é uma coisa bem interessante. Na parte do turismo rural, inclusive, tem uma integração perfeita entre turismo, agronegócio e sustentabilidade. Né? Patrick, você não estamos te ouvindo, Murilo. Seu áudio Também saiu. sustentabilidade econômica, social, né? Porque aumenta a Sim. renda, agrega valor. Então, tem todo um contexto aí que contribui para isso. Então, beleza. Marujo, você pode coordenar isso na próxima reunião? Posso, sem problema nenhum, vai ser um Beleza. prazer Só para a gente ver os ter interessados e a gente vai isso. Então, trabalhar aí, ver a que gente começa sustentabilidade nós logo. estamos falando, que sustentabilidade nós estamos defendendo enquanto comissão. E aí a Aí gente você já reflete. organiza lá no grupo, no nosso grupo mesmo da Câmara Setorial, já começa a organizar, você fica sendo o coordenador disso aí, só para a gente poder ter alguma pessoa para se remeter, né? Patrick, Ok. por favor. Obviamente que os outros não estão excluídos disso, né? Obviamente Não, que. não, necessariamente não. Inclusão total sempre. Patrick, você levantou a mãozinha aí.
Não, acho que foi sem querer. Ah, tá. Bom, mas só para aproveitar rapidinho, então, Fred, sobre o licenciamento, eu acho que vale a gente estar presente, mas lembrando que, assim, é um compromisso legal, né? A gente pode, ali, de forma mais paralela, dar apoio à Câmara, mas acho que, de forma propositiva, né, a gente pensar a sustentabilidade, ela tem que sempre ser além, né, dos requisitos, das necessidades legais, né? Então, que tipo de sistema vai estar sendo feito o licenciamento, que tipo de atividade, aí sim a gente propor algo para além, né, do compromisso legal. Mas acho que é a primeira aproximação, o primeiro diálogo é importante, a gente já está participando do, Sim. né, do licenciamento. Ok, obrigado. Ok, gente. Então, sendo assim, já são 20 para meio-dia, o pessoal já deve estar com um pouco de fome, né? Faz parte também. Então, vou agradecer a vocês imensamente a nossa primeira reunião. Vamos aguardar com ansiedade a próxima. E, Valéria, eu vou pedir para você, pede para quem você está representando, quer dizer, para suplente, falar comigo, porque a sua participação é excelente, mas a gente tem que oficializar isso. Se algum ou titular ou suplente não pode, você substitui, mas isso tem que vir via e-mail oficialmente para mim, tá bom, querido? Aí como é uma questão legal, é uma questão. Tá, essa semana, na verdade, tem 2 semanas já, a gente ainda está sob em suspenso, né, em relação a e-mails oficiais, porque teve um ataque cibernético ao servidor da G+, que é a prestadora de serviço. Então, alguns conselhos no Brasil que eram ligados à G+, estão com problema. Então, nossos e-mails funcionais e o site estão fora do ar. Tá, mas você Então, pode fazer. eventualmente, pode ser que chegue uma comunicação por e-mail da nossa assessoria, mas vai via @gmail por causa disso. Não tem problema. Você pode me mandar, inclusive pelo WhatsApp, uma autorização do presidente, uma indicação direta, não tem problema não. Você pode pegar meu Sim. WhatsApp no particular, no privado ali, e pode mandar que eu encaminho aqui, tá bom? Uhum, tá bom. Tá, ok. Então, gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Bom dia a Aguardo, todos. Isso. Boa aguardo semana. notícias. Bom final de semana a todos aí. Um abraço também. Bom dia a todos, ótima semana. Abração. Tchau, Obrigada, tchau, bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.